Olá, meus amigos! Vamos aqui seguir o nosso módulo de introdução à química. A gente vai continuar vendo o processo de separação de mistura. Eu falei que ia fazer em 2 ou 3 aulas, vou fazer em 3, tá bom? A gente vai para a segunda parte agora. Então vamos lá. Continuando, a gente vai ver mistura, processo de separação de mistura do tipo heterogêneo, tá bom? Quando a gente tem separação de fases na estrutura. A gente vai ver agora quando uma fase vai estar no estado sólido e a outra vai estar no estado líquido. Como é que eu faço para separar isso? Existe o primeiro processo que se chama decantação. A decantação é um processo simples. A fase sólida, por ser mais densa, sedimenta-se no fundo do recipiente. Então a decantação ela funciona basicamente no espera, tá? Espera simplesmente as substâncias se separarem naturalmente. Então você fica só esperando. Vamos ver um exemplo aqui. A gente tem mistura de água e areia. O que acontece? Se for uma mistura bem evidente, você o que? Deixa lá elas se separarem naturalmente. Espera um tempo. Com o tempo, devido à areia ser mais densa, tá? Sobre a ação aqui também da gravidade, se as partículas forem grandes, ela vai sedimentando no fundo do recipiente de forma gradativa e a água ficando acima. E com isso você simplesmente vai lá e separa a água da areia, tá bom? Então a decantação ela simplesmente é o espera, tá? Espera naturalmente a mistura se separar uma da outra. Então a fase sólida sempre vai ficar no fundo do recipiente e a fase líquida vai ficar acima. Então simplesmente isso. Só que a decantação ela tem uma desvantagem muito grande. Ela é o que? Ela é demorada. Por isso que criaram métodos para acelerar a decantação, que é chamado de centrifugação. Centrifugação serve para acelerar a decantação utilizando-se um aparelho chamado centrífuga. Essa imagem que vocês estão vendo aí embaixo é de um aparelho chamado centrífuga que a gente tem muito comum nos laboratórios, especial laboratório de química geral experimental, sempre tem a centrífuga lá, um dos primeiros aparelhos que os alunos têm contato da graduação em química. Então o que acontece, galera? A gente pega lá aquela mistura, por exemplo, de água e areia ou qualquer outra mistura aí do tipo sólido e líquido, e você deposita ela dentro desses tubinhos aqui que estão aparecendo, esse tubinho colorido. Com isso você liga a máquina, a centrífuga, e esses tubinhos vão começar a girar, vão começar a rodar. Devido a esse processo de rotação, a fase sólida a gente faz ela ir para o fundo do recipiente, por ser mais densa, e a fase líquida fica acima. Então é a mesma coisa que a decantação, só que agora de forma mais rápida. Porque existe algumas tipos de decantação, galera, que são muito demorados, às vezes 10 minutos, 15 minutos ou até mais. Então assim, essa máquina é justamente para acelerar esse processo, tá bom? Então, método aí bem simples. Existe também, galera, a floculação, ou também chamada de coagulação. A floculação e coagulação ela é uma das etapas de tratamento da água, tá? Ela basicamente a gente vai adicionar uns coagulantes químicos, em especial o óxido de cálcio, sulfato de alumínio, para a formação de flocos que carreguem a sujeira. Então, como é isso? A água lá, ela está, quando ela vai para a ETA, estação de tratamento da água, ela está completamente suja. Tem vários sólidos espalhados sobre ela, vários resíduos. Então, ele joga esses dois reagentes químicos, o óxido de cálcio, sulfato de alumínio. Eles, quando entram em contato com a água, eles vão se aglomerar com as sujeiras, formando flocos. Esses flocos, devido à sua densidade, eles vão se decantando, vão indo para o fundo da água, ficando a água, vamos dizer, mais limpa de sujeira. Então é um dos processos de separação da água e também uma mistura, é um processo de separação de mistura heterogêneo do tipo sólido e líquido, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem outro método chamado de filtração. A filtração técnica consiste em despejar a mistura sobre uma superfície porosa apropriada. O filtro, que é a fase líquida, ou atravessa, mas retém a fase sólida. Então o que acontece, galera? A filtração ela é o que? É um processo bem simples no laboratório. Ela tem basicamente essa cara. A gente vai ter lá um recipiente, aqui no caso é um beck, tá? A gente vai ter um funil. Nesse funil a gente vai depositar esse papel aqui, que é chamado de papel de filtro, que vai estar segurado por uma haste aqui, com um suporte universal aqui que a gente chama de laboratório. Então você tem aqui a mistura de areia e água, como a gente viu no exemplo passado. E você o que? Você joga areia e água sobre esse funil com esse filtro. Devido à areia estar no estado sólido, ela não vai passar pela superfície porosa, tá? A única coisa que vai passar aqui é a água. Com isso a água escorre, fica aqui no fundo do beck. E o filtro retém a areia. Então é uma forma de separar misturas do tipo heterogêneo. Um processo que, para quem vai fazer química, vocês vão trabalhar até o último dia da universidade com filtração. É um processo aí muito usado. Mas o que acontece também é um processo lento. Devido a isso, criar a filtração a vácuo.
Existe algumas filtração, se vocês deixarem, galera, pode demorar 20, 1 hora. Então no laboratório a gente não tem muito tempo, tá? Principalmente que as aulas são reduzidas. Então criaram um método chamado de filtração a vácuo, que é um método que serve para acelerar a filtração, o método que a gente viu anteriormente. Aqui nós temos alguma informação como é, tem o quitaçato, temos uma rolha, temos esse funil aqui com uma superfície porosa. E nós temos o papel filtro que vai ser depositado nesse funil aqui. Ele é ligado, galera, esse aparato aqui, ele é ligado sobre o que? Sobre uma tromba de água, sobre um equipamento lá, que vai o que? Retirar o ar aqui de dentro do quitaçato, que a gente chama. Então a gente vai ter que retirar o ar do quitaçato. Retirando o ar do quitaçato, galera, a pressão aqui dentro, ela vai o que? Ela vai diminuir. Ela vai ficar menor do que a pressão atmosférica. Aí com isso a pressão atmosférica vai exercer o que? Vai exercer uma pressão sobre o que? Sobre a mistura lá. Então tem a mistura, por exemplo, de água e areia. Devido a essa pressão, a água ela vai o que? Ela vai escorrer para o fundo do quitaçato aqui, ficando sólido acima do filtro. Então é um processo também para separar a mistura heterogênea tipo sólido e líquido. E galera, o último aqui, a decantação de novo, mas agora por caso quando você tem duas substâncias no estado líquido. Quando a gente tem uma mistura lá de substâncias que estão no estado líquido, a gente tem a decantação. Então eu já expliquei para vocês que a decantação basicamente espera por si só que as substâncias, que a mistura lá, né, ela o que? Ela vai se separando naturalmente através do tempo. Então, por exemplo, a gente tem água e óleo. Você misturou água e óleo, naturalmente a água não se combina com o óleo. Então, o óleo, por ser menos denso, vai ficar acima do recipiente, a água vai ficar abaixo. Aqui a gente está dentro de um funil, tá? De separação de mistura. É com isso, como aqui no exemplo, você pode abrir a torneira, a água vai cair, vai ficar apenas o óleo no recipiente. Então, a decantação serve tanto para a mistura do tipo sólido e líquido, quanto para a mistura do tipo líquido e líquido. Tá bom? Então, meus amigos, é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos e até mais.